Balneário Camboriú, domingo 3 de julho de 2022. Pessoal, eu acabei de gravar um vídeo sobre autismo e agora nesse eu continuo a história na Itália. Itália 1990. A história que eu estou contando do período que eu estava na Itália, né? E este período da Itália é um dos momentos mais importantes da minha vida. Se eu não tivesse vivido o que eu vivi na Itália, certamente eu não conseguiria continuar a minha vida hoje, seguir da maneira que eu sigo, porque as dificuldades de lá fazem com que eu tenha forças hoje aqui. Então nós tínhamos chegado em Milano, passando numa rua qualquer, tentando ler um jornal, um brasileiro passa e diz: ó, os brasileiros perdidos aí, né? Nós atacamos o cara, disse: não, chega aí, vamos conversar e tal. O cara era um brasileiro que já morava há um certo tempo em Milano. E ele não parou, ele foi caminhando e nós caminhando ao lado dele sem parar. Nós queríamos informações ali de Milano e tal. Foi aí que ele disse que já estava lá há um certo tempo e tal. E daí ele nos conta, diz assim: não, nós dizendo, sem dinheiro, do jeito que nós estávamos e tal. E ele disse assim: ah, vocês já sabem do esquema aí das igrejas? A gente não tinha ideia nenhuma do que era a história das igrejas, né? Ele disse: não, as igrejas aí dão almoço, dão janta, né? Umas dão café da tarde, daí tu tem que saber qual é a igreja que dá janta, qual é a que dá café da tarde, qual é que dá, né, o almoço e tal. E nós, não, mas então nos dá uma dica e tal. E ele disse assim: não, nós vamos numa igreja aí almoçar, porque daí já era próximo de um horário do meio-dia, né? E nós ficamos felizes da vida, hoje vai ter almoço então, né? A gente foi, e geralmente nessas igrejas, quem apareciam eram imigrantes, né? Era o pessoal que estava ali perdido por Milano. E tinham muitos egípcios, marroquinos, tunisianos, pessoal todo daqueles países ali do Mediterrâneo em peso. Por isso que eu digo, a Itália sempre foi receptiva para os imigrantes, né? E daí a gente chegou numa igreja, naquele horário do meio-dia, era aquele sufoco. O pessoal, né, tinha um portão lá para entrar, o pessoal se empurrando, o pessoal não querendo perder a comida, o pessoal não querendo perder o horário. Daí a gente viu assim, principalmente eu me senti muito mal, sabe? Eu disse: cara, estão aqui brigando que nem uns bichos por comida, sabe? Era aquilo, tu tinha que forçar a passagem para entrar, para pegar o lugar, para poder almoçar e tal. E eram muitos imigrantes que tinham ali, né? E do jeito que estava aquilo, a gente foi até que conseguiu entrar, né? E ali tu via o pessoal sujo, o pessoal sem tomar banho, o pessoal, né? Uns com problemas de alcoolismo e tal, aquela confusão, né? E a gente chega lá, senta lá, eram mesões enormes assim, e com os bancos nas laterais para o pessoal sentar e tal. E o pessoal ia apertando, e eu digo: cara, é muito sufoco isso aqui, né? E o lugar abafado e muita gente, né? E ali tinha tudo, tinha homem, tinha mulher, tinha criança, tinha todo mundo ali junto, né? Eles dão lá o almoço era uma massa, né, alguma coisa assim, um espaguete, né? E com alguma coisa misturada e tal. A gente ali para beber algum suco, alguma coisa assim, né? Mas um suco, uma coisa assim para acompanhar. E a gente almoça ali naquele sufoco e eu me sentindo muito mal, sabe? Porque o ambiente era, né? Eu nunca tinha almoçado num lugar assim, né? Mas o pessoal feliz da vida, o pessoal conversando, o pessoal trocando ideia, né? Falando disso, daquilo, e aquela mistura de línguas, né? Muitos, né, falando aqueles idiomas que a gente não entende nada, tipo árabe, tipo, sei lá, aqueles idiomas da África ali que ninguém entende nada, né? Marroquinos, tunisianos, egípcios, né? E aquela confusão. E de brasileiros estávamos só nós ali com aquele rapaz, né? Daí a gente almoça ali, eu comi aquilo ali, botando assim para dentro, louco para sair. A gente sai dali
E daí esse rapaz disse pra gente, ó, tá, a gente sai conversando, disse, tá, mas onde é que tu mora e tal? Ele até não morava longe, né? Disse, não, vamos lá em casa e tal, vou te mostrar o outro cara que mora lá comigo e tal. Na Itália tem muito assim uns prédios que é quase um condomínio, são vários prédios fazendo um círculo, né? Que não é um círculo, é um quadrado assim, mas dentro ali tem tipo uma área livre e uma entrada principal que dá naquela área livre que distribui para aqueles apartamentos, né? E o cara morava ali com outro brasileiro e eles não tinham luz, não tinham água e era um prédio era um apartamento que eles tinham invadido. E nem era um apartamento, parecia um depósito, uma despensa aquilo, né? E eles tinham invadido aquilo e eles moravam naquele lugar, né? E um cheiro muito ruim, porque eles tinham um gato ali, eu não me lembro, hoje eu não me lembro se era 1 ou 2 gatos, mas eu me lembro da história do gato, de fezes, de gato, né? E eles com tudo amontoado ali, os caras viviam que nem uns bichos ali, né? E o cara nos contou, ó, aqui na Itália a coisa é difícil arranjar trabalho, quem não tem documento, a gente também não tem documento, então tem que trabalhar com o que aparecer e tal. E esse cara nos deu a dica dos volantines, né? Volantines eram malas diretas, né? Então aquela coisa de sair botando nas caixinhas do correio publicidade, né? E esse cara é que nos dá a dica disso, nos ajuda a procurar isso no jornal. E ele liga para umas mulheres lá, que eram umas mulheres, e ele fala, ó, tem um pessoal aqui querendo trabalhar, nossa, aqui, trabalhar com volantine e tal, não sei o quê. A mulher marca o endereço, o horário, para nós estarmos no outro dia, 7 horas da manhã, lá junto a elas, lá, para começar o trabalho nos volantines. Assim começa a nossa história na Itália. Pessoal, uma coisa muito importante dizer para vocês, brasileiro não é imigrante. Você vai dizer que tá, mas como todo mundo vem aqui procurar sobre imigração e tal, brasileiro não é imigrante. Brasileiro vai, fica um tempo e volta. Alguns países onde o brasileiro vai e fica seriam principalmente como os Estados Unidos, que o cara entra o cara ilegal, o cara entra ilegal, ele bota os pés lá, ele não pode sair de lá, porque se ele sair ele não volta. Porque em países onde o brasileiro pode ir e voltar, como vários ali da Europa, por isso que o brasileiro não fica. Ele está sempre sendo chamado de volta para o Brasil, chamado que eu digo interno dele, a pessoa dele, a alma dele quer voltar para o Brasil. Então pensem bem, porque brasileiro é difícil realmente imigrar. Fui, tchau, obrigado.